Olá pessoal do Movimento Pernambuco é Meu País, simpatizantes. É, Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar, sobre a aglomeração. O estado de Pernambuco, o atual estado de Pernambuco está enfrentando um problema, que eu identifiquei já faz um bom tempo, mas eu acho bom ressaltar isso, que é a questão da aglomeração nos ônibus públicos, Então eu tenho visto, semana retrasada eu estive na região de Casa Amarela e eu percebi que os ônibus Avenida Norte, principalmente, que é muito utilizado pelas pessoas que trabalham e precisam pegar esse ônibus e vão para a integração da Macaxeira. Eu percebi que o ônibus está pegando muitas pessoas, certo? E as empresas de ônibus não estão facilitando, certo? Não está facilitando em que sentido? As empresas não estão facilitando, só estão visando a lucratividade. Então tem que se ver isso aí. E isso é uma questão que eu já coloquei na página, já coloquei aqui, que seria o ideal que os ônibus tivessem mais fiscalização. E que fiscalização seria essa? Seria o certo ter em todos os ônibus ou um policial ou um militar, Esse seria um ideal que eu já tinha colocado na página Pernambuco, meu país, há muito tempo, E isso seria uma fiscalização que não tem, Porque as empresas, elas querem a lucratividade e por elas quererem a lucratividade, elas acabam optando por deixar o ônibus muito cheio, só visando a lucratividade, e quem se prejudica são quem? As pessoas que trabalham, porque as pessoas que trabalham podem pegar o quê? O vírus. Então, se o sistema público atual das empresas, tivessem fiscalização policiais em todos os ônibus ou um militar em todos os ônibus, o que seria o ideal seria uma polícia, certo, civil, mas eu acredito que para a questão de Pernambuco, e do Nordeste, só um militar mesmo, ou alguém que seja dessa questão de tropa de choque, ou essa questão. Por quê? Porque as pessoas do Nordeste são muito violentas. Eu acredito que talvez um policial civil, talvez um só não vá dar conta, para um grupo de jovens que, exemplo, são pessoas mal educadas. Então acredito que talvez um só policial não vá fazer. Então é uma questão que precisa ser analisado, Quais os ônibus precisa ter um policial ou um militar, parametrado, para combater esse tipo de coisa, não só pessoas que são mal educadas, que querem degradar, ônibus, mas a questão da aglomeração, tá fiscalizando quem entra, ou notificar o a pessoa que está, trabalhando lá, o motorista, dizer, não pode, já, o ônibus já completou certas quantidades de pessoas, exemplo, 10, só um exemplo, tá? 20 passageiros, já não pode mais subir, E aí, se acontecer do final o motorista desrespeitar essa regra, ele notificar, certo, a empresa e o motorista por descumprimento, e até ia indo aí para outras questões judiciais. Então, o que seria o certo seria todos os ônibus da região de Pernambuco, principalmente região metropolitana, ter um policial em todos os ônibus ou um militar para fiscalizar a aglomeração de pessoas dentro dos ônibus. Inclusive seria bom porque atualmente estamos enfrentando a questão também de assalto, Você sabe que a aglomeração dentro de ônibus é sensível ao que? A assalto. Muitos
muitas pessoas mal intencionadas acabam assaltando as pessoas por estar o ônibus com muitas pessoas. Eles se aproveitam da aglomeração e assaltam. Então seria bom já ter esse projeto, principalmente os políticos, né? Os políticos, os senadores, né? Que são de Pernambuco, que querem uma melhora, e principalmente principalmente o governo de Paulo Câmara já começar a providenciar isso, né? Porque eu acho que não seria algo para já. Essa seria uma medida que seria estudada, seria chamada algumas empresas, porque vocês sabem que tem empresas que não iriam concordar com isso, né? Porque elas só visam a lucratividade, vocês sabem disso. Então teria que ser escolhido, né? A saúde dos passageiros ou essa questão da aglomeração. E eu vejo que os motoristas não estão respeitando, né? Então precisa mudar isso, precisa que todos os ônibus de Pernambuco tenham um policial ou um militar fiscalizando quem entra, quem sai, né? Se está tendo aglomeração, as cadeiras já estão todas preenchidas do ônibus, já tem acompanhantes, não precisa encher mais, né? E aí ver essa questão de demanda de ônibus, né? Porque se está precisando de tanta demanda de ônibus assim, porque vamos dizer que tenha policiais nos ônibus, né? E tenha policiais ou militares nos ônibus. Vai precisar de mais ônibus, uma remessa maior de ônibus para as pessoas, para poder preencher as vagas das pessoas nas cadeiras, né? Então precisa ver essa questão de demanda de ônibus e, lógico, as empresas começar a providenciar mais ônibus e mais fiscalização, coisa que as empresas não estão fazendo porque precisa de uma ordem de cima. E essa ordem de cima tem que partir de quê? Do governo, né? Então, essa ordem tem que partir do governo, em reunir as empresas, em reunir políticos que também são a favor, para mudar isso e começar a ver essa questão da aglomeração, porque tá uma coisa absurda, né? E se você precisou pegar o ônibus da Avenida da Macaxeira, ou mora por ali, Córrego da Areia, por aquela região da Avenida Norte, por ali, precisou pegar um desses ônibus, viu que tá um absurdo, tá muito lotado, principalmente em horário de pico da noite, né? Em horário de pico, de manhã e da noite e à tarde também, né? A tarde seria em que horário? Vamos começar pela manhã, horário das 7 horas, certo? 7 a 8 horas, está lotado. Horário é, o horário de meio-dia também tende a ficar lotado, tem que ver também. E ao pior horário, 6 horas da noite, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Principalmente esses horários, 6 horas e 7 horas, porque tá muita gente. A maioria das pessoas estão largando e pegam esse ônibus, então tá tendo muita aglomeração. E aí as pessoas acabam pegando o coronavírus, infelizmente, porque não tem uma fiscalização, não tem nada, certo? Não tem um policial, não tem um militar para regularizar a quantidade de pessoas dentro dos ônibus, não tem nada. Então, se não tem uma fiscalização, certo, proativa, que seja para esse momento agora, a tendência, infelizmente, é o vírus circular ainda mais, né? E, consequentemente, ter também mais assalto. Então, essa aglomeração que está tendo no estado de Pernambuco e em todo, eu posso até colocar na região do Nordeste como em geral, não está tendo uma fiscalização, as pessoas acabam adquirindo o vírus e também as pessoas ficam à mercê de serem roubadas. Então precisa vir de um governo de cima, né? E eu peço encarecidamente que o governo atual de Pernambuco, visando aqui principalmente Pernambuco, mude essa questão, chame as empresas, chame os senadores, chame os políticos que podem fazer alguma coisa pela população para mudar essa aglomeração, porque está uma coisa absurda, né? As pessoas estão ficando espremidas e fora que tem pessoas também que estão ficando com aglomeração dentro dos trens,
dentro dos trens. Para quem precisa pegar metrô, sabe como é, né? O metrô tá ficando também muitas pessoas ali, muita aglomeração. Então precisa ver essa questão de transporte público, aglomeração e transporte público. O que seria o ideal? Policiais e militares em todos os transportes públicos, e eu falo incluindo também metrô, tá? Trem, incluindo metrô. Então, com isso, eu encerro esse vídeo e até o próximo vídeo do canal Pernambuco é meu país.